Bem, pessoal, vamos entrar agora no sistema de comando e operações em si, tá ok? Primeiramente, é bom a gente lembrar que não se trata de um curso, né? A gente está falando de uma ferramenta que geralmente ela tem um curso específico para ela, tá? Onde a gente consegue detalhar todas as características, os conceitos, tá? Exercitar as ferramentas, falar sobre os formulários, para que servem os formulários de o SCI 201, tá? Enfim, e os outros. Fazer inclusive simulados sobre isso, tá? Então, um curso específico. Nós estamos falando de uma ferramenta muito grande, tá? Onde a gente fala de plano de ação emergencial, né? O PAI. Então, quando a gente vai falar de plano, gestão por objetivos, por exemplo, a gente precisa de um tempo maior para esmiuçar cada princípio do SCI, tá ok? Aqui no curso de combate a incêndio florestal que vocês estão tendo, é uma disciplina dentro do curso SCI. Então nós vemos noções, né? Noções do sistema de comando e operações, tá ok? Como eu já disse anteriormente, senhores, o sistema de comando de operações ele é uma ferramenta de gestão, é uma ferramenta que ajuda no gerenciamento de determinadas ocorrências, emergências ou mesmo em desastre, tá ok? Na grade curricular dos senhores está sistema de comando e incidentes, tá? E aqui eu estou usando o sistema de comando e operações, a nomenclatura. Por que isso? Já fiz uma breve explanação. Porque é o seguinte, senhores, o sistema de comando e incidente, quando ele surgiu nos Estados Unidos, na Califórnia, nos Estados Unidos, em função de incêndios florestais lá, tá? Grandes incêndios florestais que ocorriam, né? Ocorre ainda, né? Naquela região, tá? Foi percebido lá pelas forças de atuação que o problema deles não era logística, tá? Não era logística. Eles tinham apoio logístico, eles tinham é, é, material para responder, tá? Logística humana, material. O grande problema nessas ocorrências era a organização, era um problema organizacional, tá? Então, em função dessa problemática que foi percebida pelas instituições, foi desenvolvida o sistema de comando e incidentes, o Incident Command System, o ICS, né? Sistema de comando e incidentes, tá? Foi desenvolvido com a finalidade de organizar, tá? Foi desenvolvido com a finalidade de organizar esses cenários, tá? Ferramentas com a finalidade de organizar esse cenário. Inicialmente, o sistema de comando de operações foi desenvolvido para as ações de resposta, como eu já falei para vocês. Então, em função das grandes incêndios, desenvolveram o sistema de comando incidente, ou seja, era uma ferramenta de resposta. As práticas e os princípios dessa ferramenta foram tão bem utilizadas, foram tão bem aceitas pelo resto do corpo de bombeiros, das brigadistas, em todo lugar do mundo, foram se desenvolvendo e foram percebendo que a aplicação desses conceitos em vários outros tipos de operação, tanto de prevenção quanto de resposta, ele é válido. Ok? Então, hoje o sistema de comando incidente ele é utilizado para organizar cenários, inclusive de qualquer operação. Tá? Uma operação preventiva, seja ela qual for, por exemplo, uma operação num campo de futebol, uma nosso caso, a Operação Sírio. A Operação Sírio é uma operação de tão grande, que envolve tantas pessoas e tantas agências, que é necessário que a gente organize a operação já com base nos princípios do sistema de comando incidente. Por quê? Porque se a gente esperar ocorrer algum evento adverso para que a gente aplique a ferramenta, a gente vai perder muito tempo e aí as forças de segurança elas perdem muito tempo para se organizar.
Não é melhor que a gente já esteja organizado, já esteja preparado para dar uma boa resposta se caso vier a ocorrer, tá? Então a gente já organiza a operação Sírio fundamentado nos princípios do sistema de comando de operações. Por exemplo, um posto de comando, por exemplo, uma área de suporte, de logística, por exemplo, planilhas de controle de efetivo e recurso operacional de todas as instituições, por exemplo, uma rede de comunicação, né? Seja terrestre, seja terra-ar, seja terra-água, tá? Terra-mar, enfim. Então, toda uma rede de comunicação. Então, a gente já estrutura a operação fundamentado no sistema de comando e operação. Organização modular, né? Quem faz o quê, e aí a gente vai ver durante o curso cada conceito desse aí, tá ok? Deixa eu ver o que é que eu tenho aqui, o que é que eu coloquei aqui. Sistema de comando de operações é um conceito de gestão de incidentes padronizado contra qualquer tipo de ameaça, tá? Isso é importante. A ferramenta, senhores, ela pode ser utilizada para eventos de qualquer natureza e qualquer tamanho. Se você fazer um corte de árvore, você pode aplicar a ferramenta para organizar ali o seu cenário, tá? Ter os princípios na sua mente, na sua cabeça para você organizar o seu cenário. Tá? Permite aos usuários adotar uma estrutura organizacional integrada, ajustada às complexidades e demandas de incidentes, simples ou múltiplos, tá? Sem serem impedidos por limitações jurisdicionais. Tá? Califórnia, e os problemas enfrentados eram menos relacionados. Aqui, olha o que eu estava falando, né? Chamado inicialmente Firescope, tá? Perceberam que os problemas enfrentados eram menos relacionados à falta de recursos e mais ligados à falta de estrutura para gerenciamento de eventos críticos. Tá? Então, os problemas enfrentados por eles, pelas agências respondentes, eram mais relacionados à falta de gestão, à falta de estrutura de gerenciamento, tá, pessoal? Então, todos nós já passamos, tá, por uma situação dessa, de você chegar num grande evento adverso e você percebe que as agências elas ficam o quê? Dando cabeçada, né? Dando cabeçada uma na outra, até a gente se reorganizar para começar a responder, tá? Isso as agências que não trabalham com o sistema de comando e operações, tá ok? Porque quando você aplica a ferramenta imediatamente, você se organiza mais rapidamente, tá ok? Aí nele fala que nesse contexto foi criado um sistema de comando e operações, né? Sistema que visa oferecer ferramentas adequadas para o atendimento de incidentes em camada local. Tá bom, pessoal? Então, este é um conceito que a gente vai desenvolvendo, né? A finalidade do sistema, né, assegura aos respondentes segurança dos respondentes e de outras pessoas, né, os objetivos táticos, o uso eficiente dos recursos, tem por finalidade. Os benefícios do sistema satisfaz a necessidade de incidente de qualquer tipo ou tamanho, já falei isso. Permite juntar rapidamente o pessoal de diversas agências numa estrutura comum de coordenação. Proporciona apoio logístico e administrativo à equipe operacional. Tá? É efetivo em termos de custo ao evitar duplicação de esforços. Tá, senhores? Então, uma operação bem organizada, senhores, ela oferece, tá, um efetivo, ela oferece eficiência, agrega eficiência à nossa operação. Ok? Uma operação bem organizada, às vezes a gente está numa operação e a gente entende que não tem recurso para determinada situação. Mas não, a gente tem recurso, às vezes tem até recurso em excesso, só que o que? Nós não conversamos, né, entre os setores dentro de uma mesma agência e entre interagências, né? Não conversamos. Eu sempre gosto de dar um exemplo de um ano onde fui escalado para ser subcomandante da operação transladação. Tá? Então tinha o major comandando,
tenente-coronel, perdão, comandando, e eu era subcomandante. E tinha uma viatura do bombeiro, do comando operacional, dando apoio, suporte logístico de material e suporte logístico de alimentação. Tá? E aí eles estavam sofrendo um pouco de atraso, um pouco de delay, né? Quando eles chegaram comigo, que eu fui fazer o questionamento, por que estava demorando tanto o deslocamento da viatura, eles justificaram que eles estavam fazendo esses dois trabalhos, né? Então eles estavam fazendo o suporte logístico em termos de alimentação e em termos de material. Então eles distribuíam o material e ia distribuir a alimentação para a tropa, para o efetivo. Tá? E quando eles falaram isso, eu falei para eles, eu falei, sabe quantas viaturas eu tenho parada lá na SEDEC neste exato momento da operação? Nós temos 4 picapes paradas lá. Tá? Nós temos 4 picapes paradas no quartel. Uma poderia estar fazendo o apoio logístico ou a alimentação, tá? Só que o que é que acontece? Como os setores não conversam, não planejam de forma integrada dentro da nossa instituição, e aí a gente acha que a gente não tem recurso, né? A gente acha que a gente não tem recurso. Então, isso aí é importante, planejar de forma integrada, tá? Porque aí a gente consegue mapear os recursos que a gente tem e consegue agregar valor à nossa operação, tá? Tornando ela mais efetiva, tá ok? Só para você ter uma ideia. Aqui os princípios do SCO. Aí eu falo aqui, vamos falar dos principais, tá? Terminologia comum, alcance de controle, organização modular, comunicação integrada, plano de ação de incidente, tá? Cadeia de comando, comando unificado, instalações padronizadas, zona de trabalho e manejo integrado de recursos. Vamos explicar, conversar um pouquinho sobre cada um desses, tá? Os principais, é claro, não dá para falar sobre todos, tá? Terminologia comum, senhores. Um dos princípios do sistema de comando e operações é justamente a terminologia comum. O que é esse princípio fala? Esse princípio ele fala que nós temos que utilizar dentro da operação, principalmente quando a gente está com outras agências, tá? O máximo que a gente puder, uma terminologia que seja comum e fácil entendimento a todos os agentes, tá? Claro que quando a gente está dentro, é normal isso, você está dentro de um comando unificado, onde tem várias agências, cada agência tem a sua expertise, suas atribuições, seus profissionais e, em consequência, o linguajar típico daquela profissão, né? Uma linguagem médica, uma linguagem jurídica, tá? No nosso caso, uma linguagem, geralmente nós temos nossos jargões militares, né, de comunicação, nossa maneira de falar. O sistema de comando e operações, ele preconiza que a gente deve deixar de lado essas terminologias ou essa linguagem na medida do possível, tá? Para a gente se comunicar entre agências, tá ok? Para que a operação flua sem ruído na comunicação. Então ele diz o seguinte: adota-se nomes comuns para recursos, instalações e funções em nível de sistema organizacional, tá? Padronizando essa terminologia, tá? Olha só como ele fala aqui. Adota-se nomes comuns para os recursos. Por exemplo, ao invés de eu chamar um ABT, um AT, um ABI, né? Um AFR, uma UR, né? URL, por exemplo. Então, será que o pessoal lá de fora sabe, né? Aqueles que não são bombeiros sabem do que está sendo tratado quando eu falo um ABT, tá? Não é mais fácil tratar como caminhão de combate a incêndio, tá? Então, ao invés de eu chamar um ABT, é melhor que eu chame um caminhão de combate a incêndio número 1, caminhão de combate a incêndio número 2. Eu adoto terminologia comum para que todos que sejam responsáveis que estejam ali dentro do sistema, tá? Entendam claramente o que está sendo tratado. Tá? Instalações, por exemplo. Será que todo mundo sabe o que é um centro integrado de comando e controle? Será que todo mundo sabe o que é uma sala de situação? Tá? Não é mais fácil chamar um posto de comando? É uma pergunta, um questionamento que a gente está fazendo. Todo mundo sabe que é um posto de comando porque é evidente, né? É evidente a nomenclatura,
tá? Não precisa de explicação. Mas será que a pessoa que encontra-se o centro integrado de comando e controle ou a sala de situação, será que a sala de situação é um posto de comando? Será que a sala de situação é uma sala de cirurgia? Será que a sala de situação é uma área de concentração de vítimas, né? Será que a sala de concentração é sala de situação é um lugar onde a tropa se alimenta, entendeu? Então você percebe que não é auto-evidente, tá? A pessoa não, o fato dela escutar o termo não significa que ela saiba o que é o termo. Diferente de um posto de comando, né? Que vocês escutam o termo, você já sabe de que se trata. Um posto de comando. Ok, senhores? Isso é o princípio da terminologia comum no SCO, tá? Alcance de controle ou amplitude de controle, tá? Esta é um princípio que ele fala o seguinte, que cada agente, cada pessoa responsável por determinado recurso dentro do sistema, ela tem que ter uma amplitude, ela tem que ter um determinado número de recursos sobre o comando dela, sob a tutela dela, de tal forma que ela consiga gerenciar com eficiência. Né? Às vezes a gente pega uma pessoa e essa mesma pessoa ela fica responsável por várias atribuições dentro da operação, né? Então ela é responsável por planejar, ela é responsável por executar, que já começa um problema aí, né? Quando você tem que planejar e executar ao mesmo tempo, você já tem um ruído, né? Não é fácil você planejar e executar ao mesmo tempo. Tá? Ela tem que tomar conta de várias VTRs, ela tem que tomar conta de várias aeronaves, tá? Equipamento de proteção respiratória, tá? Então ela é responsável, ela executa várias ações dentro do sistema. Então isso aí não é bom para a operação, tá? Então você tem que organizar a sua operação de forma que cada caixinha, cada pessoa seja responsável por uma caixinha dentro dela, né, por um módulo e que ela, de tal forma que ela tenha condições de executar, que ela tenha condições de gerenciar aquele recurso de uma forma efetiva, né, para a operação. Tá ok, senhores? Gerenciamento de informações e comunicação integrada, né? Estabelecimento de um plano de comunicação integrado, tá? Que é um grande desafio para determinadas operações, tá? Eu imagino que para a operação Fênix também seja, tá? Uma operação Fênix é uma operação que ela tem a sua amplitude em quase todo o estado, né? Ela alcança quase todo o estado. A comunicação na Operação Fênix é um grande desafio. No nosso estado, a comunicação é um grande desafio. Né? Nos centros urbanos, a gente consegue se comunicar até com certa facilidade, mas passou para o meio rural, né? Passou para as estradas, principalmente, nós não conseguimos nos comunicar. Tá? Eu me lembro de várias oportunidades quando eu estive em Marabá, várias ocorrências onde nós nos deslocávamos do quartel. Uma vez, por exemplo, nós fomos para São Geraldo, tá? E aí dá mais ou menos 2 horas e meia, 3 horas de viagem, tá? Então a ocorrência chegava na unidade, né? Nós nos deslocávamos para atender, mas no meio do caminho nós já não tínhamos mais comunicação. Se acontecesse alguma coisa de, por exemplo, terem resolvido o problema e mandar assim a gente voltar, a gente só ia saber quando chegar lá no local, tá? Por quê? Porque a comunicação é um grande desafio no nosso estado, né? Operação Sírio também, a Operação Sírio, a comunicação é um grande desafio na Operação Sírio, tá? Onde a gente está trabalhando com várias agências, já deu uma melhorada, tá? A Segup todo ano faz um planejamento para sempre estar aperfeiçoando esse plano de comunicação, né, com as instituições, mas ainda é um grande desafio, né? Chega a determinado momento
em que a rede, né, tá toda congestionada, ninguém consegue falar com ninguém, tá ok? Então, o plano de comunicação integrado é desafiador, tá? Gerenciamento e é crucial para a operação, né? Sem comunicação não há operação, tá? Gerenciamento de informações de inteligência integrado também, tá? A Segup já trabalha muito bem isso, né? Existe as agências de inteligência, elas trabalham, trocam informações, elas trabalham de maneira integrada, tá? Nosso estado trabalha muito bem isso. Zonas de trabalho. Isso aqui é importante você ter em mente, tá? O princípio das zonas de trabalho. O que é o princípio da zona de trabalho? Senhores, toda ocorrência que você for atender, o comandante do incidente, a guarnição que chega, ela tem que fazer o quê? Ela tem que chegar no cenário, estabelecer a viatura, certo? Mas aonde ela vai estabelecer essa viatura, senhores? Essa é a pergunta, né? Eu já vi situações em que o condutor estabelece a viatura quase em cima do incêndio, não é isso? Já aconteceu, já vi isso acontecer. Então vai para cima, para a zona quente, tá? E às vezes até danifica, já vi danificar a viatura pelo calor, né? De tão próximo que ela está no incêndio, né? Acidentes automobilísticos, quando as resgates vão chegando, as ambulâncias da SAMU, então todo mundo vai para cima, todo mundo vai para a zona quente, não é isso? E aí, será que está certo isso? Tá? A gente tem que pensar, né? Será que está certo você colocar as VTRs, as viaturas, dentro da zona quente? Tá, pessoal? Não está certo, tá, pessoal? Não está certo. Então, quando você chega na ocorrência, você tem que descer da ocorrência, fazer uma análise preliminar de risco, né? Uma análise preliminar de risco. Olhar rapidamente, ver o que é que o cenário apresenta, que você pode avaliar rapidamente dos riscos iminentes. Tá? Riscos existem muitos, né? Não existe risco zero. Só existe risco zero se você estivesse na sua casa. A nossa profissão ela é perigosa. Então, quando você chega num cenário desse, já é um cenário caótico pela própria definição do termo, né? Emergência ou desastre já é um cenário caótico. Então, não existe risco zero. Então, existem vários riscos lá. Aí você tem que o quê? Fazer uma análise preliminar de risco, verificar aquilo que é evidente que é risco iminente, que pode ser perigoso, tá ok? E já estabelecer um raio de segurança para você estabelecer sua viatura, que é naquele momento ali, ela é o seu primeiro posto de comando, tá? Então você começa a deliberar as primeiras ações para começar a resolver aquele problema, tá ok, senhores? Então, muito cuidado. A zona quente a zona quente que será estabelecida pela primeira guarnição que chegar. Tá? Claro que esse raio pode aumentar com o passar do tempo, com certeza. Tá? O incêndio vai se propagando, por exemplo, você vai aumentando a zona quente dele. Tá ok? Ou, no caso do incêndio florestal, né? Os incêndios vão se movimentando, tá? E eles vão correndo em direção ao combustível, né? Então, o raio da zona quente vai, ou as várias zonas quentes, no caso, né, é, elas vão se movimentando, vão aumentando aquele raio ali, tá ok? Mas o que é importante você ter em mente que é necessário estabelecer uma zona quente, uma zona de segurança, tá? Aonde quem entra na zona quente? A zona quente, senhores, é a zona caótica, a zona crítica. Só entra na zona quente as equipes especializadas para resolver determinada problema, as equipes especializadas para exercer determinada tarefa dentro da zona quente, tá? Claro, devidamente treinadas e paramentadas, né? Devidamente equipadas com equipamento de proteção individual ou coletivo apropriado para resolver aquele determinado problema, tá? Seja incêndio, seja produtos perigosos, seja uma ocorrência de múltiplas vítimas, né? Pode ser uma equipe paramédica, né? Que vai estar lá
na zona quente para fazer o atendimento inicial das vítimas, tá ok? O importante é isso, você entender que é necessário estabelecer uma zona quente, é necessário e nela ela é uma área restrita, tá? É muito comum você ir para uma ocorrência, chegar lá, repórter, por exemplo, né? Curiosos nem se fala, né? Curiosos em cima, né, da, da, das viaturas, por exemplo, ou dos carros que colidiram, né? Em cima dos escombros, no caso de um desabamento. É muito comum curiosos e até mesmo repórteres dentro da zona quente, tá bom, senhores? Com o tempo você tem que estabelecer a zona quente, isolar ela e retirar todo esse pessoal que não tem correlação em resolver aquele problema, em exercer determinada tarefa dentro da zona quente, tá? Logo em seguida vem a zona morna. A zona morna é uma zona de transição entre a zona quente e a zona fria, tá? A zona fria é a área que ela é risco zero, né? Eu não gosto que ela tem um risco, perdão, ela tem um risco diminuído, né? Eu não gosto de falar de risco zero, tá? Não existe risco zero. Tá? Mas aqui o risco na zona fria, o risco é bem menor, tá? Ele é bem reduzido. A possibilidade de alterar aqui é menor, tá? Por isso que na zona fria você vai estabelecer o posto de comando, as VTRs, tá? A área de concentração de vítima, a área de informação ao público, a área de informação pública, a área de espera, todas as demais áreas padronizadas do sistema de comando e operações vão ser estabelecidas aonde? Na zona fria, que é a zona sem risco, tá? É a zona sem risco. Eu já ocorreu, já vi o pessoal colocar posto de comando na zona quente, tá? É muito comum você em reuniões, por exemplo, quando estão planejando e aí quererem colocar base, né, base, posto de comando dentro da zona quente, tá? E aí não dá certo, tá? Zona quente, se houver uma explosão secundária, se houver um desabamento, um deslizamento, alguma coisa assim, vai atingir o posto de comando, né? Vai atingir o posto de comando, tá? E aí, meu amigo, atingir o posto de comando, vai morrer todo mundo que estava nas cabeças, né? Até restabelecer novas autoridades para retomar o gerenciamento da ocorrência, tá? Aí já perdeu muito tempo, né? Vidas já foram perdidas, tá bem? Ok? Então não se coloca posto de comando dentro da zona quente. A zona morna é uma zona de transição entre a zona quente e a zona fria. É uma zona de suporte, tá, pessoal? É uma zona de suporte, tá? Onde você coloca o que aqui na zona morna? Você pode colocar os materiais que estão prontos para serem utilizados aqui na zona quente. Por exemplo, no desencarceramento, né? Então, a colisão dos carros foram aqui na zona quente. Então, aqui na zona morna, na zona fria, você estabelece as viaturas, você pega o equipamento e coloca aqui na zona morna, né? Estabelece uma lona aqui, padrão, e coloca lá os materiais de corte, material, né, que vão dar suporte para que você realize o desencarceramento, né, a retirada da vítima do meio das ferragens. Tá ok, senhor? Então, é uma zona de suporte. Zona quente é uma zona onde é a entrada restrita de pessoas. A zona morna é uma zona de suporte, tá? E a zona fria é uma zona de maior segurança, ok? As instalações e áreas padronizadas. O SCI ele prevê algumas instalações, né, ou áreas padronizadas, ele padroniza,
Por exemplo, posto de comando, área de espera, área de concentração de vítima, área de informação pública. Cada uma dessas tem a sua as suas atribuições dentro do sistema. Nós vamos ver algumas aqui, tá? Começando pelo posto de comando. Por quê? Porque toda ocorrência, toda operação, ela tem posto de comando. Toda operação tem posto de comando, tá, pessoal? Não existe operação sem posto de comando, seja ele a primeira viatura que chega, uma picape, uma AR de salvamento, seja ela um carro de incêndio, tá? Então, o posto de comando é qualquer estrutura que você encontre o comandante da operação, tá? É muito comum também acontecer de o comandante da operação estar voado, né? Aí chega a imprensa, chega outras autoridades, chega o comandante operacional, por exemplo, chega o subcomandante, ou o próprio comandante geral, ou até mesmo o governador, e não consegue encontrar o comandante da operação. Tá? Por quê? Porque o comandante da operação, às vezes, está lá dentro, né, do fogo, dentro do incêndio, tá? E aí ele não para no posto de comando. Então, isso é uma maneira equivocada. Isso é uma maneira equivocada de organizar uma operação, tá? Então, o comandante da operação, ele tem que ter a visão mais ampla, tá? O comandante do incidente tem que ter a visão mais ampla. Ele tem que a visão dele tem que ser aqui, ó, ampla, tá ok? Para isso, o SCI prevê o oficial de operações. Por quê? Porque o oficial de operações ele vai trabalhar dentro da zona quente, porque a visão dele já é o quê? Focada, né? Cônica, é focada. Ele só vê aqui, ó, tá? Ele vê dentro da zona quente a tarefa, a missão que ele tem que realizar, tá ok? Já o oficial, o comandante do incidente, ele tem que trabalhar na zona, ok? Na zona fria, né? Porque ele precisa ter uma visão mais ampla, né? Da operação como um todo. Ok, senhores? Então, dentro do posto de comando, o posto de comando ele precisa ser instalado, tá? Ele chega dependendo da magnitude da ocorrência, ele pode ser uma viatura, ele pode ser uma tenda, uma barraca, tá? Vai depender de quanto tempo você vai passar lá. Pode ser um posto de comando móvel, né? Uma viatura móvel estruturada para funcionar como um posto de comando. Vai depender de quanto tempo as guarnições vão passar no local, tá? Da estrutura que vai ser necessário para resolver aquele determinado problema, tá ok? Pode ser uma sala, tá? Enfim, pode ser várias. Ela tem a questão de higiene e arte, né? Vai depender muito de você, da sua capacidade de resolver problemas. Vai depender da sua capacidade de resolver problemas. Porque, senhores, o comandante de incidente ele é, em última análise, um resolvedor de problemas. Tá ok, pessoal? Se não houvesse problemas, como diria nosso subcomandante, Coronel Benjor, né? Se não houvesse problemas para ser resolvido, não haveria necessidade de nós existirmos, né? Não haveria necessidade da gente estar aqui. Tudo fluía naturalmente, tá? Então nós, principalmente oficiais, tá? Comandante de socorro, comandante de incidente, nós somos resolvedores de problemas, em última análise, tá ok, senhores? Então, dependendo da sua capacidade lá no local, você vai ter que desenrolar, tá? Olhar o cenário e resolver o problema. Qual é a diferença? Aí nós temos aqui o comando único e o comando unificado. Qual a diferença entre os dois e em que momento eu instalo os dois? Tá? Vamos começar pelo comando único. Comando único, senhores. O comando único, senhores, ele é instalado quando você chegar no local e perceber que o poder operacional da sua agência é o suficiente, né, para resolver o problema, então você vai instalar um comando único, tá? Ou seja, você chega numa ocorrência, seja ela um incêndio, seja qual for a ocorrência, e você percebe na sua análise que o poder
operacional da sua agência, ou seja, do Corpo de Bombeiros, e as atribuições que você tem, né? O problema de não, ele não extrapola suas atribuições, então você vai instalar um comando único. Por quê? Porque é apenas a sua instituição que vai trabalhar. É apenas a sua instituição que é a agência diretora do incidente, tá? Então aquele problema vai ser resolvido ali. É claro que isso é muito difícil ocorrer, né? Geralmente, no nosso caso, né, nas emergências que nós vamos, no Corpo de Bombeiros, a gente envolve pelo menos uma ou duas instituições, como isolamento, polícia militar, como a Defesa Civil Municipal, principalmente no caso de incêndios urbanos, tá? No caso de incêndios florestais, alguma outra agência da área de meio ambiente, tá? Então é muito difícil porque a gente lidar com eventos grandes, né? Nós quando vamos responder o Corpo de Bombeiro, nós já respondemos a eventos grandes por sua própria natureza, tá? Mas enfim, quando você vai trabalhar e somente a sua agência tem poder operacional suficiente para responder àquela situação, você instala um comando único, tá? E não extrapola, é claro, as suas atribuições. Agora, quando você vai resolver um problema, o que é mais comum na natureza do nosso trabalho, né? O que é mais comum, você vai resolver um problema onde você vai precisar do apoio de outras agências, tá? Até mesmo porque tem algumas atribuições que não são suas, tá? Então você vai instalar o que? Um comando unificado. Você vai instalar um comando unificado, tá ok? Comando unificado. Por quê? Porque você vai colocar dentro do posto de comando várias agências, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, SEMAS, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Saúde, Guarda Municipal, ICMBio, né? Sei lá, vai até o infinito, vai depender Cruz Vermelha, SAMU, igrejas, né? Vai depender muito da natureza do evento e de quem você, dos recursos que você vai precisar disponibilizar, tá ok? Aqui, ó, coloquei aqui algumas imagens para que você entenda como é que funciona um posto de comando, né? Como é que funciona um posto de comando, para você não achar que posto de comando é todo o tempo bonitinho, né? Foto de foto de manual que é tudo organizado, tudo bonitinho. Não. Às vezes é uma sala simples ali que a prefeitura cede para a gente, tá? Então que tem, mas é limpinho e é organizado e é acima de tudo operacional. Você consegue resolver os problemas ali, tá? Dentro dela. Essa aqui foi lá em Porto de Mós, naufrágio do navio Capitão Ribeiro, tá? Aqui ó, um comando unificado, né? Várias agências trabalhando junto, tá, pessoal? Aqui ó, também essa foto aqui legal de um comando unificado, né? Então aqui um posto de comando numa sala da prefeitura, aqui tem o oficial comandante da Polícia Militar, pessoal da área de saúde, ACS, né? Assistência social, corpo de bombeiros que naquela fase do incidente era a agência diretora do incidente, né? Que nós estávamos aqui na fase de busca e salvamento, e aqui a SEDEC representando a coordenação dos esforços, né? Coordenando, tá? Auxiliando as agências a se encontrarem dentro do cenário do incidente, tá, pessoal? Cada agência, senhores, elas sabem o que fazer dentro das suas atribuições, tá? Ninguém tem dúvida disso. Então, o técnico lá de uma determinada agência, ele sabe muito bem o que fazer dentro das suas atribuições e dentro da sua expertise. Tá? O problema é que determinados eventos
ela extrapola as atribuições de uma determinada agência. E aí o cara fica na dúvida se como ele pode ajudar, né? Ele quer ajudar, mas ele fica na dúvida de como ele pode ajudar, em que momento ele pode entrar, em que momento ele pode ajudar. E aí esta é a missão da Defesa Civil, a coordenação de desastres, né? A missão nossa é estudar esse tipo de fenômeno, tá? Compreender ele, compreender quais são as variáveis que podem ocorrer dentro dele, né? Quais são as possibilidades, o tipo de risco, tá? Compreender a dinâmica dele para que a gente possa resolver esses problemas, tá, senhores? Então essa que é a função de um gerenciador de desastre, tá? Aqui, olha, a foto de um comando unificado, né? Comando unificado. Então aqui, numa reunião dessa aqui, a função do coordenador, do comandante do incidente, é fazer mais perguntas do que dar resposta, né? Porque ele identifica os problemas que é preciso resolver e aí ele começa a fazer perguntas para cada técnico aqui, representado por uma agência, de como aquilo pode ser resolvido, tá ok? E ele precisa ter uma visão do todo. Ele precisa ter uma visão do todo. Tendo uma visão do todo, ele vai, né, aplicando a metodologia de gerenciamento de desastre, né, ele vai resolvendo cada problema. Tá ok? Aqui, ó, um quadro, né, de anotação de autoridades, né? Aqui um quadro tático, onde você faz o seu rabisco, onde você planeja as suas operações, tá? Aqui é um quadro onde você organiza ali, percebe que é algo simples, né, pessoal? É algo simples, mas que você consegue responder às perguntas mais importantes, tá? Dentro de um desastre, dentro de uma emergência, tá? Então que você consegue entender o que foi que ocorreu lá, você consegue entender qual a data, por volta de que horário ocorreu, os bairros afetados, danos e prejuízos, né? Quantos de óbitos, quantos desalojados, quantos desabrigados, total de afetados, né? É, o que está sendo feito para resolver o problema, quem está fazendo o que para resolver aquele problema, tá, pessoal? Então é simples, como eu disse anteriormente, mas é operacional, tá, senhores? Quando você coloca aqui, olha, o que é o desastre? É uma enxurrada, tá? Só essa informação já te diz muita coisa, tá? Qual é o desastre? O que foi que ocorreu? Foi uma enxurrada? Foi uma inundação? Tá? Foi um naufrágio? Foi um incêndio? Tá? Então, só essa informação aqui já diz muita coisa, né? A gente sabe que enxurrada é um desastre súbito, né? Uma inundação é um desastre gradual. Tá? Então, uma enxurrada, pela natureza dela, por ser um desastre súbito, onde a água escorre com energia, tá? Ela causa mais danos e prejuízos do que uma inundação. A inundação é um desastre é um desastre gradual. Então, a água vai subindo de forma gradual, tá? Ela é mais extensa, alcança mais bairros, vamos dizer assim. Se essa enxurrada aqui alcançou 15 bairros, se fosse uma inundação, com certeza absoluta, alcançaria muito mais no mesmo município, é claro, tá? Então a inundação, ela alcança mais bairros, ela causa mais prejuízos e danos nesse sentido, mas dificilmente ela causa, por exemplo, destruição com óbitos, tá? Então, no caso aqui da enxurrada já é diferente. Ela alcança menos bairros, mas devido a ela escorrer com mais energia, tá? Ela causa mais destruição e pode matar mais gente. Então, olha só a diferença, tá? Então, só essa informação aqui, você saber o que ocorreu, você já tem um direcionamento das suas ações, porque você já sabe mais ou menos qual é o cenário que você vai encontrar, tá? Quando você coloca aqui incêndio urbano, você já sabe que é totalmente diferente de um incêndio florestal, né? Estou lidando com fogo, mas são danos e prejuízos totalmente diferentes, comportamentos totalmente diferentes, um incêndio urbano e um incêndio em área de cobertura vegetal, ok? A data, o horário,
e, como eu falei, as demais informações necessárias para que você possa resolver aquele problema. Ok? Aqui um quadro, né, para você entender o cenário, para você entender aqui, ó, uma planta da cidade, aqui no caso foi de Paragominas, tá? Para você distribuir o efetivo dentro, né? Saber onde está a base, saber onde são os bairros afetados, tá? Olha aqui, ó. Tá, senhores? Então, isso é um posto de comando, tá? Simples, mas operacional, tá bom? Simples, mas operacional. E aqui uma sala, já no caso a nossa sala de situação, que não deixa de ser um posto de comando, mas aqui dentro do comando geral, em Belém, né, tecnologia e tal, né, câmeras do CIOP, entre outras coisas, tá ok? Hoje você tem o Centro Integrado de Comando e Controle, que fica ali na Almirante Barroso, onde está funcionando o CIOP, também é uma estrutura gigante lá, bem estruturada, tá? Que serve para todo o sistema de segurança pública e defesa civil, tá bom? Aqui, ó, o Centro Integrado de Comando e Controle no CID, 2018, no caso, né? 2018, quando nasceu o Centro Integrado de Comando e Controle, tá, senhores? Que é um posto de comando, como eu falei anteriormente. O nome que você vai dar para a criança, se é sala de situação, se é Centro Integrado de Comando e Controle, se é gabinete de crise, não importa, tá? O que importa é o princípio, tá? E qual é o princípio? O princípio é posto de comando, tá? Toda operação tem que ter um posto de comando, ok? Aqui, ó. Importante sobre o posto de comando, né? O que é importante sobre o posto de comando é que o comandante do incidente ele tem que estar atento, né? O comandante do incidente precisa estar atento para as premissas, seguintes premissas, tá? Senhores, é o famoso, é o chamado C3I, comando, controle, comunicação e inteligência. Se no posto de comando faltar uma dessas aqui, senhores, não vai funcionar como posto de comando. Tá ok? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o posto de comando que não tem comandantes, tá? Ou seja, você monta uma estrutura gigantesca, mas as instituições não participam dessa estrutura, tá? Você monta uma estrutura boa, uma sala, você coloca a sala estruturada, mas as instituições não participam das reuniões, não aparecem as autoridades que têm poder de decisão dentro da agência não aparecem para compor aquela sala, aquele posto, aquele gabinete ali, tá? Então não vai funcionar como posto de comando. Aí o que é que acontece muito? Eles mandam representantes, né? Aí manda o representante, aí o representante chega lá, não tem poder de decisão, né? Ele vai funcionar apenas como um pombo correio, não é isso? Ele recebe a mensagem, aí vai dizer: não, eu vou levar para o meu chefe, e aí eu não tenho como dar uma resposta agora, eu vou levar para o meu chefe e depois ele responde. Então, meu amigo, então não é um posto de comando, tá? É uma sala de reunião. E dentro de uma emergência isso não pode ocorrer, tá? Uma emergência ela não tem tempo para esperar, tá? Pela definição, pelo próprio nome já está falando, tá? Não podemos esperar. Vidas podem ser perdidas quando fica nesse vai e vem de informação. Então, o posto de comando é instalado para os comandantes, para pessoas que têm poder de decisão. Se você vai mandar às vezes o gestor, né, o gestor máximo ali da instituição, ele não pode participar, está em outra situação, mas aquela pessoa que vai para lá representá-lo, ela tem que estar imbuída, né? Você tem que delegar poderes a ela para que aquilo que ela decida lá seja cumprido, tá? E aí ele vai ser responsabilizado por aquilo que ele decidir, mas ele tem o poder de decidir, tá bom, senhores? Então acontece isso. Já vi acontecer, né? Instala-se um equipamento, tá? Por exemplo, sei lá, numa praia dessa aí, e aí leva para lá um posto de comando e ele fica funcionando apenas como um dormitório,
ou um centro de observação, ou um centro até de despacho de ocorrência, tá? Mas os comandantes, eles não vão para a sala, eles não compõem a sala, tá? E aí o que é que acontece também que eu já vi acontecer, tá? Os comandantes, os tomadores de decisão estão espalhados no terreno, né? Dependendo da situação, eles estão espalhados no cenário. Então um está vendo alguma coisa na área de ambiental, o outro está vendo alguma coisa na área pericial, tá? O outro está lá vendo alguma coisa na área de segurança, então eles estão espalhados no terreno, mas você não consegue encontrar as informações, né? E aí a gente entra aqui, ó, outro, né? A inteligência, as informações, elas não convergem para o posto de comando. Então, quando chega lá uma autoridade, alguém que tem interesse em saber o que está ocorrendo, então são informações soltas, né? Informações soltas do cenário. Ele precisa ir atrás do comandante do bombeiro para saber o que é que o bombeiro está fazendo. Aí ele vai atrás do comandante da polícia para saber o que é que a polícia vai fazer. Aí vai atrás da SEMAS para saber o que é que a SEMAS está fazendo. Aí, enfim, ele fica andando de um lado e para o outro com as agências pulverizadas dentro do cenário e não consegue encontrar. Já o posto de comando, não. Ele resolve esse problema porque as informações convergem. Você chega lá, o governador, por exemplo, ele vai encontrar todos os comandantes, os cabeças daquelas agências lá, tá? E não só o governador, né? Outros juízes, promotores que geralmente estão nesses eventos ali querendo saber o que é que está sendo feito para resolver aquele problema, tá? Então, um posto de comando é necessário. O comando é necessário a inteligência para lá, tá? Porque onde estão os comandantes, as informações convergem para aquele local. O controle, né, senhores? Então, eu já mostrei anteriormente aqui, ó. Então, todos são ferramentas de controle, né? Como eu explanei mais ou menos aqui, ó. Uma ferramenta de controle. Então, aqui você consegue responder, tá? O que ocorreu, quando ocorreu, o horário que ocorreu, por que ocorreu, tá? Danos e prejuízos, número de mortos, desabrigados, qual o valor, às vezes você consegue o valor dos prejuízos, né? Para daquele decorrente daquele dano, tá? O que está sendo feito para resolver o problema e quem está fazendo o que. Então, olha só, então você consegue ter exatamente o controle, ó, checklist das ações aqui. Você aqui as ações de busca, salvamento, né, as ações de socorro, as ações de assistência às famílias impactadas e as ações de restabelecimento de serviço. Então, todas você vai aqui verificando, né? Ó, deixa eu só dar um zoom aqui para você verificar. Ficou ruim assim. Não ficou legal. Começou a trocar. Não consegui, tá, pessoal? Mas não importa. Tá? Você ter esse controle aqui, tá? Isso aqui, esse checklist aqui vai te ajudar a não depender da tua memória, né? Vai te ajudar a não depender da tua memória. Então, o que está sendo feito, você vai lá e vai demarcando, tá? Para não ficar dependendo da sua memória. Porque se depender da sua memória, pode ser que você esqueça alguma coisa importante e depois você vai dizer: ih, rapaz, esqueci de tomar determinada atitude. Olha, não vai dar certo, vai dar problema para a tua operação, tá ok? Então aqui você tem o que? Controle. A autoridade que for visitar o posto de comando e for conversar com você, ele vai perceber que você tem um controle da operação. A operação está nas suas mãos, né? E a comunicação, que a gente já conversou bastante sobre a comunicação, tá? É necessário que as informações cheguem ao posto de comando, é necessário que as informações sejam processadas no posto de comando e que seja possível o posto de comando se comunicar com todas as demais agências que estão no cenário do incidente. Ok, senhores?
A área de espera, senhores. O que é a área de espera? A área de espera, como o próprio nome está dizendo, é uma área que vai ser separada pelo comandante do incidente para que todos os recursos disponibilizados pelas agências se desloquem para lá para serem cadastradas pelo o encarregado da área de espera, que é uma espécie de logística, né, um apoio logístico. Ele vai cadastrar, ter o controle, nomear ou numerar esses recursos para que esses recursos sejam designados lá para a zona quente, se for necessário. Tá? A área de espera ela evita, qual o objetivo dela? Evitar que todos os recursos que vão chegando no cenário vão todos para a zona quente só de uma vez. Isso atrapalha, pessoal, tá? Então é comum você ver as ambulâncias chegando, vai chegando carro de incêndio, vai chegando SAMU, vai chegando o exército, manda o apoio, as equipes de busca e salvamento de outras cidades vão chegando, os outros estados se comovem, né? E querem ajudar e mandam as equipes dele, e aí vai todo mundo para a zona quente, né? Quando você percebe o comandante do incidente, ele tem mais trabalho para gerenciar as equipes que estão lá dentro da zona quente do que mais trabalho com recurso para gerenciar, coordenar as equipes que estão dentro da zona quente do que resolver o problema. O esforço é maior. Tá? E aí o que, que acontece com isso? Às vezes, quando o problema se prolonga nos dias 15, porque no primeiro dia é normal, tá, pessoal? No primeiro, segundo, na primeira semana, vamos dizer assim, na primeira semana, todo mundo é voluntário, todo mundo se comove, todo mundo vai para cima, todo mundo quer ir, né? Passa aí, vai todo mundo junto para a zona quente, então passa dia, passa noite e tal. Senhores, passou o terceiro, quarto dia, uma semana que seja, começa a vir um cansaço, tá, senhores? Começa a vir um cansaço, pressão psicológica. Aí quem era voluntário já tem que voltar para o seu emprego, né? Aí o fulano já não pode mais vir porque o marido dela não deixa mais ela vir, a esposa dele já está cobrando que ele está uma semana fora de casa. Acontece, senhores. Eu estou falando isso aqui por experiência. Então os voluntários começam o quê? A assumir, né? Até porque bate o cansaço, ok? E aí fica quem? Somente as equipes especializadas, né? Então é por isso que você pega esses recursos e você precisa ter o controle, por isso que existe um período operacional. Se eu tenho 100 homens, eu vou dividir em 10 equipes ou 10 equipes de 10 homens ou 20 equipes de 5 homens e vou fazer um período operacional para que esse pessoal esteja se revezando na zona quente, tá, pessoal? Para que não fique pesado para ninguém. Porque aí, ao invés de eu pegar todos eles e colocar só de uma vez dentro do cenário, quando passar 2, 3 dias, 4 dias, os caras já estão estourados, tá? Então, nós não podemos, nós que lidamos com emergências, nós não podemos nos envolver emocionalmente, tá, pessoal? A gente não pode se envolver emocionalmente. O nosso impulso é de querer sempre ajudar. Então, no primeiro dia, a gente quer ir para cima. A gente, não, me bota lá e tal, eu quero ir. Aí, quando o comandante do incidente divide em equipes e a sua equipe só vai trabalhar no dia seguinte ou 2 dias depois, não, ele fala: olha, não, vão para a base, vocês se apresentam aqui daqui a 2 dias, que é o período operacional de vocês. Aí você entristece, né? Fica puto, acha que você não está sendo devidamente utilizado, mas não é isso. Não é isso, tá? Ele está agindo de forma racional. Ele precisa pegar esse recurso e dividir em períodos operacionais, tá? Para que não fique sugado para ninguém, porque ele sabe que ele vai passar 20, 30, até mais dias ali. Então ele precisa dividir essas equipes, ok? Sim, a gente precisa revezar essas equipes. Então a área de espera ela serve para isso, tá? Para acomodar a logística material, a logística humana, tá? O recurso material, o recurso humano que está chegando
no incidente. Beleza? O status dentro da área de espera, ele pode estar disponível, designado ou indisponível, tá? Não tem mistério, o status disponível é aquele material que está cadastrado na área de espera, tá? Ele está cadastrado na área de espera, ele não está em deslocamento, tá? Você chegou num incêndio, chegou numa ocorrência, você solicitou apoio, aí o carro que está vindo em seu apoio só está disponível quando ele for cadastrado na área de espera. Enquanto ele estiver em deslocamento, você não pode colocar esse recurso no seu cálculo, no seu planejamento, tá, pessoal? Então o cara chega lá, estabelece um ABT, né? Aí estabelece uma linha e pede o quê? Apoio. Aí o AT está em deslocamento. Aí ele diz assim, olha, ele faz o seguinte plano, moleque, arrocha aí na pressão que o AT já está em deslocamento para cá. Então arrocha a pressão na água, aí ele manda a água para dentro do incêndio, tá? Mas ocorre que nesse deslocamento pode ocorrer N coisas, tá? Desde um prego a, até o carro ser deslocado para uma outra ocorrência, né? Bradou uma outra ocorrência, no meio do caminho ele retornou, tá? Ou tomou outro destino. E aí, você já fez o seu cálculo aqui contando com um recurso que não está ainda disponível para você e agora você vai ser prejudicado nas suas ações, tá? Ok? Vai demorar um pouquinho mais. Então, o recurso disponível ele já está cadastrado na área de espera. Isso é bom você ter em mente. O recurso designado é aquele que está realizando uma tarefa, né? Ele está na zona quente, tá? O recurso disponível está na área de espera, mas o recurso designado ele já está na zona quente. Ele chegou na área de espera, fizeram o cadastro dele e mandaram ele avançar para a zona quente para que ele realize uma determinada tarefa, um determinado trabalho dentro da zona quente, tá? Esse recurso vai desde um material quanto uma equipe, tá, pessoal? Então a equipe chegou, mas ela foi para a área de espera e lá na área de espera ela está aguardando ser o que? Designada. E aí, quando ela é designada, a equipe reveza, né? Ela entra na zona quente para realizar um determinado trabalho. Beleza? E o recurso disponível, né? Ele já está baixado. Por algum motivo ele foi baixado, tá bom? Que eu coloquei algumas imagens para você ter uma noção, tá? Aqui um tipo de recurso, né? Olha só, tá? Isso aqui é uma área de espera, uma área de suporte, tá, pessoal? Aqui é o navio Capitão Ribeiro, que naufragou em Porto de Mós, com 53 vítimas, 53 passageiros, 23 mortos e 30 sobreviveram, tá, pessoal? Então aqui, nesse momento aqui, os mergulhadores do GEMAF já tinham conseguido içar, tá? A embarcação, puxar a embarcação para cima, encostar aqui essa balsa aqui, essa embarcação aqui, tá? Para evitar que o barco se movimentasse de forma lateral enquanto o mergulhador está fazendo busca dentro dele, tá? E aqui essa embarcação aqui é uma embarcação de suporte, tá? Uma espécie de área de espera, tá? Lembra que tudo que eu estou te ensinando aqui é o princípio, tá? Mas o nome que aquilo vai receber não importa, tá? Mas aqui é uma área de espera, é uma área de suporte logístico, ou seja, era aqui que os mergulhadores descansavam, era aqui que os mergulhadores planejavam, era aqui que os mergulhadores se alimentavam, tá? E se recuperavam para um próximo mergulho, tá ok? Aqui, área é centro de informação ao público, tá? Centro de informação ao público é outra área importante, é um princípio, é uma área padronizada importante e geralmente ele é negligenciado, tá? Eu gosto muito de chamar a atenção para ele, porque, pessoal,
a informação pública ela é essencial, ela é fundamental numa boa operação, numa boa coordenação, numa boa gerenciamento de desastre, tá? Porque é por meio da informação aos familiares, né? Você prestar esclarecimento aos familiares do que está sendo feito diariamente, do avanço da operação, e a imprensa também, que você vai conseguir é, receber o apoio, inclusive, da sociedade, tá? Então, às vezes, por falta de repassar essa informação ao público, seja a parentes, amigos, pessoas interessadas no processo, quanto à imprensa, né, que é a que informa a sociedade do que está acontecendo, e aí quando a imprensa não recebe uma informação correta, eles vão passar talvez uma informação equivocada, tá? Então, nós já vimos em algum momento de alguma ocorrência dessa, seja emergência, seja desastre, alguém está ali fazendo uma reportagem e dizer: olha, a imprensa já está aqui há tantos dias, desde o momento do evento, do desastre, e não recebemos nenhuma informação do que está ocorrendo, nenhuma informação do avanço das operações, do avanço das buscas pelos corpos, né, pelos desaparecidos. Aos familiares estão aqui sem nenhum apoio, né, por parte do Corpo de Bombeiros, por exemplo, sem receber notícia. Todos nós já vimos algum tipo de notícia dessa natureza ser vinculada, tá? Reportagem dessa natureza ser vinculada. Então, isso é o que? Isso é falta, né, uma negligência na informação ao público, tá, pessoal? Então, a informação ao público é uma operação também, é uma linha de ação dentro da operação, faz parte. Então, o comandante do incidente, ele tem que planejar com que rotina ele vai prestar esclarecimentos, quem vai falar, se é ele, se ele vai nomear um porta-voz, tá? O que vai ser falado, tá? Então, ele precisa separar uma área, tá? Uma área para prestar esse esclarecimento. É importante que essa área esteja num lugar seguro, é claro, todas elas, né? Já falei isso, o posto de comando, a área de espera, a área de informação ao público, elas devem estar dentro da zona fria, né? Sem risco, onde o risco é menor, tá? Sem risco para as pessoas, tá? Então, ele vai separar uma área lá, com, se possível, confortável, onde as pessoas possam ficar sentadas, e ele vai estabelecer uma rotina de tornar público ali um relatório, né? Um relatório diário, um boletim diário para informar sobre o que está sendo feito na operação. Tá, senhores? O que é importante também a gente ressaltar que essa área não pode ser o posto de comando, pessoal. Isso é muito comum acontecer, tá? Então, estabelece o posto de comando e dentro do posto de comando você leva os familiares, aí os familiares passam o dia todo dentro do posto de comando, os repórteres passam o dia todo dentro do posto de comando ali, esperando informação. Não pode, pessoal. A área de informação ao público é uma, posto de comando é outra. Se fosse para ser a mesma sala, os manuais, a literatura não recomendavam, né? Não recomendava que fossem separados, tá? Isso não dá certo. Por quê, senhores? O posto de comando é uma área de deliberação técnica. O posto de comando é necessário que ele seja tranquilo, o acesso ao posto de comando é restrito, tá? Às pessoas que fazem parte direta do sistema, tá? E ele é uma área onde vai ser deliberado informações, vai ser deliberado tecnicamente. E às vezes a informação técnica ou a deliberação técnica, ela tem conflito de interesse com
o que os parentes, por exemplo, das vítimas querem escutar, tá? Por exemplo, você imagina uma equipe de mergulho planejando uma operação de mergulho. Você sabe que dependendo da profundidade dessa que essa equipe vai ter que mergulhar, o cara faz um ou dois mergulhos por dia, né? E às vezes nem é possível mergulhar. Então imagina o mergulhador falando isso próximo às pessoas que têm interesse, que estão ansiosas ali em ver seus entes, né, resgatados, né, o corpo de um parente ou um amigo resgatado. Né? Pior ainda se eles souberem que a pessoa está lá embaixo e de alguma forma tá viva. Né? Então, existem essas barreiras técnicas aí que a gente não pode se envolver. Tá? E essas deliberações elas podem causar conflito. Tá? Por isso que é necessário que o posto de comando ser separado, você planeja, tria, trata a informação e aí quando você for para o centro de informação público, você já tem a informação tratada para saber o que vai ser passado e como vai ser passado. Tá ok? Esse é o centro de informação ao público. Aqui coloquei algumas imagens. Então, olha a dinâmica como é, né? Então você percebe que, olha, reportagem lá. Reportagem fica o dia todo, pessoal, de dia e de noite, né? Atrás de informação lá, acampa, porque essas ocorrências elas são dinâmicas, né? Todo tempo tem uma novidade. Todo tempo, senhores, tem uma novidade. Tá ok? Então o cara fica lá o dia todo buscando ali a atualização, né? Os corpos vão chegando e a imprensa está atualizando ali para a sociedade a quantidade de vítima e até mesmo o nome das pessoas, né? Que são resgatadas ou que são até mesmo salvas, às vezes com vida, né? Então isso aqui é a dinâmica de uma área de espera. Olha como é bagunça, né? É todo o tempo agitado, né? Não vou falar, não é bagunçado, mas é agitado, tá? A área de informação pública é agitada, pessoal. Não tem condição de você fazer uma reunião deliberativa aqui, né? Você tomar decisão, reunião importante a respeito da, da operação. Olha como é, tá? Então não pode ser assim. Não tem como o posto de comando estar dentro de uma área de espera, tá? Não tem como. É tecnicamente inviável, não é recomendado, tá, pessoal? Uma hora ou outra vai dar ruim. Uma hora ou outra não vai dar certo. Área de concentração de vítimas. A área de concentração de vítimas é a área onde as pessoas, as vítimas vão sendo direcionadas para que elas sejam o quê? Triadas, estabilizadas e transportes, né? Transportadas, e é uma área também onde você faz o manejo das vítimas, dos mortos. Tá ok? As quatro principais funções da área de concentração de vítimas é essa: triagem, estabilização, transporte e manejo dos mortos. Tá ok? Então é onde as equipes de busca e salvamento, tá? Elas em resgate, né? Onde elas transportam, para onde elas levam as vítimas, tá ok? Aqui é uma figura pedagógica, né? Uma figura ideal, tá? Onde você faz lá que usa aquele método START, né? Simples triagem, rápido atendimento para, né, ir separando as pessoas, tá ok? E aqui é o mundo real, tá? O mundo real. Aqui foi Porto de Mós, então a gente estabeleceu, né, a equipe. Quando eu falo a gente, né, a equipe, senhores, o comando integrado. O comando integrado estabeleceu que dava para ser feito a área de concentração de vítima dentro do ginásio. Aqui as equipes do IML, tá? E começaram a receber os corpos, começaram a chegar os corpos. O ginásio foi isolado, tá? Os corpos começaram a chegar e a equipe do IML recepcionar esses corpos e fazer o trabalho deles lá mesmo em Porto de Mós, tá? Por quê?
dos 23 mortos, dos 23 corpos, 17 eram de Porto de Mós. Então era inviável para as famílias trazer para Belém, para que essas famílias pudessem vir em Belém fazer toda a parte burocrática, reconhecimento e transportar de volta para Porto de Mós, tá? Então tivemos que fazer lá mesmo. Então as equipes do IML fizeram um planejamento, tá? E deu certo para que eles pudessem fazer todos os trâmites legais de reconhecimento, né? E entrega para as famílias dos corpos. Aqui o pessoal da Secretaria de Assistência Social, né? Recepcionando, acolhendo, né? As famílias para que elas pudessem vir para cá, para esse lado aqui da lona, né, para reconhecer a, a sua, seu familiar, tá? Ou não, né? Reconhecer ou não seu familiar. Então, aqui uma área, um exemplo de uma área de concentração de vítimas, tá, pessoal? Então, tem que ter aqui o hospital, onde estava sendo recepcionado os sobreviventes, alguns em estado de choque, né? Alguns, todos, quase todos esses sobreviventes aqui, senhores, perderam alguém, tá? Perderam alguém. Então, muitos deles estavam em estado de choque, tá? Ou outros nem sabiam, né, ainda da morte do seu ente querido, tá? Que chegavam aí chorando muito, né? Conseguiram sobreviver, chegavam chorando e não tinham notícia de seu filho, de sua mãe, de seu irmão que estava com ele na embarcação. Porque a embarcação, senhor, tinha muito parente, né? Porque é uma embarcação típica, ela saía de Santarém e ia andando por todas aquelas cidades ali, Óbidos e tudo, para que levar as famílias, elas se movimentam ali muito para ir em médico, né? Vão até Santarém para ir no médico, para ir ao hospital, comprar alguma coisa na cidade e tal. Então é como se fosse para nós aqui da região metropolitana um ônibus, né? Então, quando naufragou, tinha muito parente dentro dessas embarcações aí, tá ok? Outro princípio é o princípio da organização modular, tá? Do SO. O princípio da organização modular, senhores, não tem nenhum mistério, tá? A organização modular nada mais é do que você organizar em módulos, tá? A sua operação. Então você cria as famosas caixinhas e vai organizando em modo conforme a necessidade que o evento requer. Então aqui você tem o comando unificar, o comando, né, o comando unificado, essa aqui é a principal, sempre vai ter, e aí você vai criando conforme a necessidade, tá? Um oficial de relações públicas, oficial de segurança, um oficial de legação. O oficial de relações públicas, quem é? É aquele cara que é responsável justamente por fazer essa encurtamento, né, entre a imprensa e as pessoas interessadas no evento, tá? E o comando, tá, senhores? O oficial de relação pública, ele é um cara de preferência técnico nessa área de relações, né, de informação pública, né? Porque ele vai ter uma estratégia para passar. O pessoal, por exemplo, pode ser o pessoal da Secom, tá? Ele vai tratar as informações e ter uma técnica para repassar. Às vezes pode ser um cara coincide com o oficial porta-voz, né? Ou a pessoa que vai ser o porta-voz da operação. O comandante da operação, ele pode ser o porta-voz? Pode. Se ele tiver essa habilidade, ele pode ser o porta-voz, tá? Mas às vezes o comando ele tem uma grande habilidade, por exemplo, em resolver problemas, né? Uma mentalidade, uma mente bem concatenada, né? Estruturada, ele pensa rápido, desemboca rápido, mas ele não tem a habilidade, muitas vezes, de se comunicar, né? De falar com a imprensa, tá? E outro já tem, né? Outras pessoas têm essa habilidade de falar em público, principalmente, tá? Então pode acontecer dele delegar essa função ou até mesmo pelas suas atribuições, né? Até mesmo pelas suas atribuições. Ele pode
delegar essa função ao oficial de relações públicas, tá? E esse cara também, por sua vez, é importante ressaltar que esse cara aqui é um cara responsável pela estratégia de repasse dessa informação e não necessariamente em falar, tá? Ele pode ser, por exemplo, vamos aqui para comparar, na nossa instituição, você vai ter o nosso BM5. Lá no BM5, você pode ter o diretor da BM5, né? Você pode ter o chefe da BM5, que hoje é o Major Leonardo, tá? Se eu não me engano, mas esse cara é responsável por planejar a estratégia de repasse, mas ele pode não ser necessariamente um porta-voz, ele pode inclusive delegar um porta-voz da operação, tá? Ele pode assumir a função, posso, não, eu consigo, né? Eu sou bom de entrevista, eu gosto de falar em público e tal, então ele pode ser o porta-voz, mas ele também pode delegar. Mas o oficial de relações ele é responsável não só de falar ou não de falar, ele é o responsável pelas estratégias, né, de como repassar as informações ao público, de como recepcionar esses familiares, de como acionar as pessoas, tá? Como falar, o que vai ser falado e de como vai ser falado, tá ok? Oficial de segurança, oficial de ligação é aquele cara que é responsável por acionar o sistema, né? Acionar as outras. O comandante, o comando unificado está precisando, por exemplo, de um recurso que muitas vezes você pode encontrar na marinha, por exemplo, um navio, né, scanner, ou no exército, um caminhão, um posto de comando móvel que o exército possa ter, algum recurso que uma outra força, uma outra instituição tenha. Então, ele vai solicitar que o oficial de ligação faça essa ligação, faça esse encurtamento com as outras instituições para verificar se é possível disponibilizar esse recurso, tá? Então, esse aqui é o oficial de ligação. O oficial de operações, né, o próprio nome é sugestivo, tá? Essa aqui é a seção de operações. Então, essa seção de operações vai ter um encarregado, uma pessoa responsável pelas operações, tá? Todas elas, tá? Na área, na zona quente, claro, tá? O oficial de planejamento, o responsável pela seção de planejamento, o responsável pela seção de logística, tá? E o responsável pela seção de administração e finanças. Então, isso aqui é o staff principal, tá, senhores? É o staff principal. Cada seção dessa, ou cada módulo desse é organizado conforme a necessidade, conforme a magnitude do evento. Tá? Às vezes pode acumular o comando ser o mesmo oficial de operações, pode acumular. Comando planeja e opera? Sim, tá? É muito difícil o comando planejar, operacionalizar e ser responsável pela logística. Aqui é mais difícil, tá? Então ele pode acumular essas duas funções e delegar essa aqui. Vai de acordo com que você, como eu falei, vai de acordo com que você tenha capacidade de resolver esse problema. Mas se for uma missão, se for uma operação muito grande, então é bom, lembra lá da amplitude de controle, não é isso? Amplitude de controle, então é bom que ele delegue funções, tá? Coloquem pessoas responsáveis por cada seção dessa, tá, pessoal? Pessoal, que numa operação não necessariamente precisa ser um militar, tá? Por exemplo, eu já participei de situações onde, por exemplo, relações públicas era alguém da própria SECOM, do município. Por exemplo, no caso em Paragominas, nós usamos esse pessoal responsável pelas relações públicas, era o pessoal da SECOM do município. Esse pessoal era responsável por repassar, inclusive de triar quem ia chegar até nós para dar entrevista, tá? Antes de eu dar entrevista lá em Paragominas, quando a imprensa queria falar comigo, por exemplo, que às vezes eu estava na frente, quando o coronel Cantuária não estava na frente, ele delegava essa função para mim, a imprensa queria saber como é que estava a operação. Antes da imprensa chegar até mim,
eu já solicitava a esse oficial, a essa pessoa, né, que no caso era lá da SECOM, já dizia para ela, olha, avisa a imprensa, avisa quem vai me entrevistar, que eu não vou falar das atribuições de outras instituições. Eu vou falar da operação como um todo e o que está sendo resolvido, tá ok? Porque no caso de Paragominas, como foi rompimento de barragem, nós éramos muito forçados pela imprensa lá, por alguns canais, né, de televisão, a querer comprometer, por exemplo, a SEMAS, né, as instituições que eram responsáveis pela licença ambiental. Tá? Então, já falava logo, não vou falar pela SEMAS, eu falo pela Defesa Civil, pela operação como um todo. Tá? Então, ele já preparava, esse cara aqui já preparava o pessoal, de tal forma que quando eles iam me entrevistar, eles já sabiam que eu não ia falar daquilo que não era minha atribuição. Tá, senhores? Então, isso aqui é muito importante, pessoal. Isso aqui é muito importante. Você tem uma estratégia para repassar, para tratar as informações. Tá? Tu sabe que uma informação, ainda mais hoje que nós vivemos a era da informação, né? Uma informação, uma notícia mal repassada, uma informação maltratada, mal repassada, ela pode gerar uma crise muito grande, institucional, inclusive, tá ok? Então, essa aqui é a estrutura resumida. Você vai organizando conforme a necessidade da operação. E aqui uma estrutura completa, tá? Organização modular. Tá? Isso aqui é para te memorizar? Claro que não, né? Isso aqui não é para te memorizar, isso aqui é consultado, tá? Então você consulta, abre o seu manual, abre o seu slide lá, você vai ter essa aula aqui, né? Já vou deixar disponibilizada para você em PDF, você abre ela e aí você vai vendo, olha, o que é necessário, né? E você vai organizando, planejando a sua operação. Aqui eu coloquei um exemplo, né, de um planejamento. O cara planejou aqui uma operação, não dá para saber o que é. Aqui ele colocou, tem um palanque. Se tem um palanque, provavelmente a zona quente vai ser aqui nessa área, onde vai receber o público. Tá? Aqui ele botou um posto de comando, uma área de concentração de vítima, uma área de espera. Aqui ele passou isolamento, disse que vai isolar. Né? É um planejamento, porque se vai isolar aqui, esses carros não vão estar aqui no momento do evento. Tá? Aí tirou essa foto para fazer esse layout aqui planejando. Tá ok? Então, se a zona quente vai estar aqui, provavelmente ele colocou umas VTRs aqui, colocar um pessoal por aqui. Se o cara passar mal aqui, ele transporta para a área de concentração de vítima para que ela seja tratada, né, estabilizada. Aí aciona alguém da área de espera aqui, uma ambulância, alguma coisa que vem para cá, pega a área de concentração de vítima, pega aqui a vítima e transporta, se for necessário. Tá ok, senhores? Então, esse aqui é um pequeno exemplo, beleza? Bem, senhores, então eu falei das principais áreas padronizadas do sistema de comando de operação. Tem outras? Tem a base, né? Tem o acampamento, tá? Mas isso aí, a base e acampamento não tem mistério para nós militares, tá? O que é uma base, o que é um acampamento, ok? Vocês vão aprender isso na prática, eu tenho certeza nesse curso aí, tá? Quando vocês se formarem, vocês não vão ter dúvida nenhuma do que é uma base e o que é um acampamento. Isso eu tenho certeza, né? Principalmente se depender dos instrutores que estão aí, que eu conheço muito bem, tá ok, senhores? E aqui, senhores, é o ciclo, o famoso, o pessoal gosta de chamar, né? Ciclo P. Todo mundo que estuda SCO gosta de dizer, e o ciclo P, né? Ciclo P. Senhores, o ciclo P nada mais é do que um ciclo de planejamento operacional, tá, senhores? Eu não vejo mistério nisso aqui, sabe por quê, senhores? Se você tiver um pensamento organizado, você vai seguir um padrão, tá? Se vocês têm é experiente, você vai seguir um padrão. Isso aqui nada mais é do que um padrão de um ciclo operacional, tá? Então, olha só. Primeiro, né, você é notificado da ocorrência,
tá? A partir do momento da notificação, então você se desloca para o local, você avalia as ações iniciais, né? Avalia o local e inicia as ações, tá? Aí ele diz aqui instalação do sistema, tá? 3, repasse de comando. Então, o que é que acontece aqui? Você chega no local, você avalia, durante o curso nós até conversamos já sobre isso, tá? Então você chega no local, faz uma avaliação preliminar de risco, você faz uma avaliação preliminar da ocorrência em si, você começa, starta as primeiras ações, tá? Instala o sistema de comando de incidentes, instala o sistema de comando em operações, tá? E aí você pede apoio. Pedindo apoio, vai haver uma assunção de comando, né? E aí, instalação do posto de comando, tá? Então você vai assumir o comando, né? Instala o PC, instala o posto de comando, né? Área de espera de encarregado, vai instalando, né? Vai instalando as áreas necessárias, tá, pessoal? Olha, por isso que eu não gosto de memorizar, tá? Não quero que você memorize nada, tá? Porque se você for seguir esse ciclo aqui, que nada mais é do que uma metodologia, né? Um guia, tá? Uma receita, tá? Uma receita de bolo para que você tenha um guia, mas se você não tiver o bom senso de avaliar do que é necessário e o que não é necessário para a sua operação, você vai acabar perdendo tempo, tá? E você vai acabar usando recursos que não é necessário para a sua operação, tá? Porque se você for seguir uma lógica aqui, você assume o comando, você instala o posto de comando. Beleza, posto de comando, beleza. Área de espera de encarregado, área de espera e encarregado. Beleza. Coleta de informações e o plano de ação inicial. Beleza. Estabelecimento dos objetivos e prioridades a partir da situação e recursos disponíveis. Tá ok? A partir da situação e recursos disponíveis. Então, execução do plano. Começa a executar o plano, tá? Então, isso aqui é um ciclo que ele vai seguindo e é rápido, senhores. Tá? Não é para te pegar isso aqui e ficar, não, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, que aí tu já perdeu tempo, tá ok? Isso aqui é só para você ter uma noção, só para você ter uma noção, tá? É preciso avaliar o cenário, instalar o posto de comando que já vai ser instalado automaticamente, uma área de espera, tá? Traçar um plano inicial de ação, um plano emergencial de ação, PAI, tá? Que inclusive os próprios manuais, a própria literatura diz que dependendo da, da magnitude, dependendo do tamanho do incidente, ele pode ser apenas mental. É o que a gente faz no nosso dia a dia, né, pessoal? Quando a gente sai na ocorrência, a gente faz um plano mental de ação, né? A gente não vai escrever, vai chegar lá no desencarceramento, tu vai parar, puxar e fazer o teu plano, não, plano mental. Então você vai determinando o que vai sendo feito, tá? As equipes, se elas estiverem bem treinadas, elas já sabem inclusive o que fazer, você vai apenas cuidando do todo, tá, senhores? Então é bom conhecer, mas nada do que eu te ensinei aqui, nada do que eu te ensinei aqui eu quero que você tenha como algo fixo, né? É, eu não quero que você tenha como algo fixo, eu quero que você avalie de forma crítica, tá? E que você estude, tá? E vá adaptando conforme a realidade se apresenta para você, tá bom, pessoal? Senhores, isso aqui foi para encerrar o nosso conteúdo, tá? Para encerrar o nosso conteúdo. Volto a dizer, não é um curso de sistema de comando e operação, tá? É uma disciplina dentro do curso. O curso que vocês estão fazendo é de combate a incêndio florestal. E uma dessas disciplinas de combate a incêndio florestal é o conteúdo de sistema de comando e operação. Tá? Para que a gente pudesse estender mais essa discussão, existem cursos específicos, né? Literatura na internet tem um monte, tá? E aqui, para encerrar, eu gostaria de ratificar, né? Ratificar não, de retificar
né? Minto, é ratificar, né? De confirmar, para confirmar tudo aquilo que a gente tem conversado no curso, é o seguinte, ó, como dizia Morgan Housel, né? Morgan Housel, a parte mais importante de um plano é ter um plano para quando o plano não estiver saindo de acordo com o plano, tá, senhores? Então, a parte mais importante de um plano é ter um plano para quando o plano não estiver saindo de acordo com o plano, de acordo com o planejado, tá, senhores? Eu gosto sempre de falar o seguinte: todo plano é excelente até ser apresentado à realidade, senhores. Por isso que eu estou sempre alimentando aos senhores, estou pedindo aos senhores o senso crítico, tá? Senso crítico, isso é muito importante. Você papira, você pega os manuais, a literatura, você lê, mas você faz uma avaliação. Você não tenta memorizar, faz uma avaliação daquilo, né? E faz um paralelo com a sua realidade, tá? E vai vendo o que você pode utilizar para melhorar as suas operações, tá? E vai adaptando conforme a realidade se apresenta, tá, senhores? Então, quando a gente faz um planejamento, senhores, ele é excelente, mas quando você apresenta ele para a vida real, quando você vai aplicar ele na vida real, as coisas, o mundo interage com a gente, né? O mundo ele não é estático, né? O mundo ele é dinâmico, a realidade é dinâmica. Então as coisas começam a acontecer. Você contava com uma aeronave, essa aeronave não conseguiu chegar, por quê? Porque choveu, não teve teto, porque ela foi empregada em outra missão. Você tinha até ontem 3 embarcações. Você planejou 3 embarcações para distribuir cesta básica, por exemplo, no outro, na margem do rio. Aí quando você vai, planejou 3 embarcações, quando você vai executar, 2 baixaram, né? Duas baixaram por problemas mecânicos e aí você tem que executar com uma, tá, senhores? Então, todo plano precisa de um plano, tá? Para quando o plano não estiver saindo como planejado. O que é que ele quer dizer com isso, senhores? Todo planejador, todo planejamento precisa ter uma margem de segurança. Isso é fundamental. Então, quando você estiver planejando a sua operação, seja ela a macro, seja ela a emergência, tá? A operação menor, uma operação de combate a um determinado foco de incêndio, quando você estiver planejando, sempre tem um backup, sempre tem uma margem de segurança, tá, senhores? Porque o seu planejamento ele é excelente, mas quando ele é apresentado para o mundo real tem a mania de bagunçar com o seu planejamento. Tá bom, pessoal? Então tenha sempre uma margem de segurança para que você não conte com a sorte, beleza? Então, senhores, mais uma vez eu desejo sorte, desejo força para vocês que estão fazendo o curso, tá? Desejo que vocês sejam abençoados, que vocês tenham força e tenho certeza que vocês estão sobre boas mãos, porque eu conheço todos os instrutores, o coordenador do curso, né? É meu amigo pessoal, trabalhei muitos anos com ele, pessoa muito competente, tá? E profissional. Então, tenho certeza que vocês estão sob boas mãos. Aproveitem o curso, tá? E até uma próxima oportunidade, ok? Até logo, valeu, boa sorte a todos.